Hoje o tema da palavra vai ser um tema maravilhoso, vencendo obstáculos. Vença obstáculos, seja otimista, né? Vencendo obstáculos através da unção de Deus. E esse é o tema: vença obstáculos e seja otimista. Abra em Filipenses 4. Essa semana de poder e libertação nos trouxe um reavivamento espiritual. Porque o avivamento ou reavivamento vem com a unção e o poder da palavra de Deus, com oração, com jejum, com propósitos. E pessoas aqui fizeram muitos propósitos, pessoas estão aqui precisando ser tocados, renovados, e você fez parte desse mover. Filipenses 4, versículo 10, amém? Todos abriram? Amém. Paulo agradece os filipenses os dons recebidos. As palavras do apóstolo Paulo: ora, muito me alegro no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tínhamos tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a estar contente com o que tenho. Sei estar triste e sei também estar em abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Eu estou instruído tanto a ter riqueza, fartura, como também ter fome, como ter em abundância, como padecer necessidades. Portanto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Esse homem, apóstolo Paulo, o homem que teve uma experiência com o Senhor, indo para a cidade de Damasco, a caminho da cidade de Damasco, perseguir os crentes, passou a ser alvo do amor de Deus. Deus, ele sempre vai à busca de pessoas, por incrível que pareça, trabalhosas, pessoas de temperamento forte, pessoas que a sociedade despreza. Deus ama buscar os perdidos. E ele diz que a maior missão dele ao vir ao mundo foi essa: buscar o que está perdido. E Paulo estava perdido, achando que sabia tudo, mas não sabia nada. Então Deus ali faz uma experiência. Diga experiência. Diga de novo experiência. Somente a experiência pessoal faz você estar de pé diante de Deus. Amém? Faz você vencer os obstáculos. Porque quando você tem uma experiência pessoal, você goza da presença de Deus e você não foge mais de Deus. Você se aproxima de Deus, mesmo estando fraco. Porque quando você estiver fraco, então serás forte quando se aproximar de Deus. Porque o verdadeiro cristianismo é esse: é você se aproximar de Deus na hora das suas dificuldades, para aquele que tem todo o poder te fortalecer, te erguer e te capacitar. Então Paulo foi um dos homens da Bíblia extremamente otimista. Foi mesmo, bispo. Extremamente otimista. Mas o que é ser otimista? Aí a pessoa sempre está alegre, saltitante e feliz. Vamos ver o que é ser otimista, né? Eu andei ali estudando um pouco e tem gente que já nasce com otimismo. Otimismo é uma virtude, é um talento. Tem pessoas que já nascem otimistas por natureza. Existe o otimismo com atitude natural e existe o otimismo de consciência.
Existem pessoas que já nascem com essa virtude, esse talento de ver as coisas tudo para cima, de não se abater diante da circunstância. Já nasce. Não precisa fazer esforço, porque já nasceu com esse talento. É aquela pessoa que faz do limão uma limonada. É aquela pessoa que quando a coisa está difícil, ele vê como oportunidade. Ele começa a ter uma ótica diferente das situações. Mas existe o otimista consciente. É aquela pessoa que não nasceu naturalmente com esse talento e essa virtude, mas quer desenvolver isso na sua vida. E para isso vai precisar, para ter esse talento de disciplina, de determinação, que é justamente a consciência, é o otimismo consciente. Você vai precisar disciplinar, treinar para ser uma pessoa otimista. Então o otimista, ele vê as cenas da sua vida como algo especial. É aquela pessoa que vê tudo como algo especial. São aqueles que gostam de gravar momentos especiais. São aqueles que gostam de fazer o seu diário, anotações diárias de algo que aconteceu, que marcou. Seja bom, seja ruim, ele tira uma lição boa para a vida. Então o otimista natural, ele é contagiante. Ele chega e muda o ambiente. Ele consegue mudar situações da sua vida. Ele não fica cabisbaixo. Ele não fica traumatizado ao ponto de ficar paralisado diante do obstáculo. Pelo contrário, ele enfrenta o obstáculo. E Paulo era esse homem. Era um homem de guerra. Era um homem entusiasmado. Tudo que ele ia fazer, ele fazia com zelo. Quando ele era da lei, ele era zeloso ao extremo. Mas quando ele conheceu a graça, ele também ficou pronto para passar qualquer coisa pelo nome de Jesus. Para conhecer mais de Deus, ele chegou a dizer: eu considero tudo que eu tenho ou que eu tive como esterco. Eu considero tudo que eu perdi como esterco para conhecer a excelência do conhecimento de Deus. O que importava para ele era estar conhecendo a Deus, ainda que tivesse perdas. Ele considerava as perdas como esterco. Olha o extremo do otimismo deste homem, que pode dizer em Filipenses: posso todas as coisas. Porque ele era tão extremista em otimismo que ele não se baseava pelo que ele estava vendo. E eu e você, para vencer obstáculos neste mundo de hoje, que coloca uma mídia com coisas negativas diariamente, com notícias ruins, com coisas tenebrosas, colocando medo, trazendo às vezes angústia por coisas que ainda vão acontecer, você tem que estar movido neste sentimento, nessa virtude de otimismo para vencer. Paulo descreve dizendo isso. Eu aprendi. Será que você nessa caminhada tem aprendido a ser otimista diante do seu casamento que não está bem? Diante do seu trabalho que não está tão legal, mas você tem que ir cumprir o horário? Diante da sua vida que parece que não muda nada, mas eu estou contente e alegre porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Será que você acorda com esse otimismo? Nem todo dia, bispo. Tem dia que está mais para lá do que para cá. E eu vou agora te dizer as características que tinha esse homem Paulo. As atitudes que ele tinha e que eu e você podemos ter. Ainda que você não tenha nascido com este talento de otimismo aflorado, mas você pode desenvolver
Diga para o seu irmão, você pode desenvolver. Você pode aprender a ser otimista. Quem não gosta de ficar perto de pessoas contagiantes, pessoas que olham o problema como que nada? Como é ruim você ficar perto de uma pessoa que diga, não vai dar certo. Ah, mas hoje o dia está chovendo, vai já chover, não vamos sair não. Aí nem chove, a pessoa nem sai para resolver. Já viu essas pessoas assim? Ou aqueles que você faz um sonho, você é otimista, aí você sonha com algo, aí você conta, aí a pessoa bota um balde de água fria e diz, não, tá ficando louca, nunca deu certo nada ali, não vai dar certo o que você quer. O não que Silvio Santos recebeu, um dos maiores comunicadores deste Brasil, o não que ele recebeu quando foi procurar emprego em São Paulo, em uma emissora de rádio e televisão, ele recebeu um não. Ele queria ser nem que fosse limpador de cadeira. E o não que ele recebeu foi a oportunidade que Deus deu a ele, para ele vender canetinha no centro de São Paulo e tornar-se o maior comunicador desta nação. E o não que ele recebeu da emissora e o impulsionou ele a ser hoje um dono de uma SBT, porque ele não parou diante do não. Ele não ficou cabisbaixo, dizendo que era um pobre coitado dentro de São Paulo. Ele venceu porque ele tinha otimismo. Sabe, pessoas alegres contagiam. Dê mais sorrisos. Mesmo que você não goste tanto de sorrir, dê uma gargalhada até de si mesmo. Isso faz bem. Agradeça pela oportunidade de você estar aqui agora e viva o hoje agora. Então a pessoa otimista, ela vive o hoje. Sabe aquelas pessoas que não são otimistas, vão para um passeio no lugar de curtir e ficam pensando na conta do final do mês. Todo programado. A mulher até se anima, mas diante de tanta programação, ela diz, meu Deus, acabou a festa. Pensei que o assunto fosse ser outro, mas só é programação direto. Nem mesmo nesse ambiente verde você fala outro assunto. Sabe, irmão, pessoas que não conseguem ter otimismo na hora que vai para um restaurante e é servido um prato que nunca comeu, no lugar de estar falando, diz, quanto é que é, hein, que eu vou ter que pagar. Gente, isso quebra. Sabe? E às vezes são pessoas com condição financeira, pasme. Pessoas que ganham 30, 40 mil por mês e sentam num restaurante pensando no valor do prato que vai comer. Sabe, irmãos, o otimismo, irmão, é algo que precisa nos relacionamentos, precisa no seu trabalho, precisa no seu dia a dia, precisa dentro da igreja. Então o otimista, irmão, ele vê em tudo uma oportunidade. Diga, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Os resultados, irmão, de ser otimista é tremendo. Pessoas otimistas são mais produtivas. Pessoas otimistas são mais produtivas. Sabe, eu sou aquele tipo de pessoa que eu digo, pode fazer isso para mim? Aí se a pessoa demorar muito, a Marina é igual a mim, minha filha. Ela pede uma coisa, se a pessoa demorar muito, eu disse, precisa mais não, já fiz. Sabe, eu sou esse tipo de mulher. Eu não me aperto em situação nenhuma. Por quê? Porque eu tenho um espírito de otimismo. Eu tenho um espírito, nasci com um espírito natural de querer fazer, de realizar sonhos. Você tem também isso, talvez dentro de você. Talvez você não esteja ainda utilizando
essa ferramenta na sua vida. São mais produtivas. São como uma fonte de felicidade, porque vivem o hoje. Porque conseguem ver até mesmo de uma situação difícil algo benéfico. Por isso que o Senhor disse: olha, todas as coisas cooperam. Às vezes Deus te põe com uma dor de cabeça, uma dor na perna, porque Deus quer que tu se deite para Ele falar contigo. Porque tu é muito agitada, ou muito agitado, então Deus tem que te parar. Euzinha, quando Deus quer falar mais forte, Ele me põe sentadinha, quieta. E pessoas que são otimistas, elas são por natureza produtivas. Sabe como uma pessoa passar o dia todo sem fazer nada, sem pensar em nada, como diz aí no mundo, cultura inútil, não lê um bom livro, não ouve uma boa canção, não lê uma revista de informações, não lê a Bíblia, que é o best-seller. Que tudo que existe de profissões, direito, medicina, como comer melhor, como ser um bom treinador, em qualquer área, esses homens tiram ensinos da Bíblia Sagrada. Ser otimista, irmão, o otimista, diga, é persistente. Paulo, irmão, ele quando se converteu, ele entregou-se à vontade soberana de Deus. Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro. Procure entender isso. Deus te quer por inteiro, porque a obra na tua vida não será pela metade. Ele não te ama pela metade, Ele quer você por inteiro. O otimista, ele é persistente, ele não desiste diante dos obstáculos. Paulo, irmão, ele ficou cego, ele obedeceu à voz do Espírito de Deus, a voz do Senhor que disse: vai à cidade chamada Damasco, entra, fica lá. E ele ficou, foi guiado pelos homens, e depois Deus fala com Ananias e diz: vai à cidade chamada Damasco, porque lá tem um homem, tem um vaso, que para mim é vaso escolhido. Irmão, Deus às vezes, irmão, está agindo ao seu favor do outro lado, falando com alguém ao seu favor. Nem sempre para Deus operar precisa você estar presente, corpo presente. Deus tem os seus tempos. E Ananias foi, ungiu a Paulo, e Paulo foi batizado imediatamente. Diga para o seu irmão: tem coisa de Deus que é de imediato. Tem pessoas aqui que Deus vai fazer de imediato. Minha menina não era solteira, não, vai casar daqui a 3 meses. Pronto. As coisas de Deus, irmãos, Deus, ele não é tão racional, ele não é racional e nem é muito cheio de protocolo. Ele desfaz até protocolo para dar vitória a crente. Então o otimista sempre tem um plano de ação. Talvez nesse 2019 Deus queira mais isso de você. O otimista não vê medo. O otimista, ele é ousado. Quando as minhas 3 filhas foram para os Estados Unidos, a mais velha foi, eu confesso, eu fiquei 5 meses praticamente sem dormir. Meu fuso horário ficou todo bagunçado. Porque espiritualmente eu ficava muito ligada às notícias que a Luana me passava. E você sabe, mas confiante em Deus, que quem estava levando era o Senhor e cuidando. E vendo no coração da minha filha e no coração das 3, quanto otimismo e vibração em tudo que elas vão fazer. É impressionante.
vivem o que elas vão fazer. Sabe, tem pessoas que nada empolga, parece um morto-vivo. Se irmã vai ter seus 50 anos de idade, vamos fazer um festão. É só 50 anos, nada demais não. Irmã, teu marido está completando 20 anos de casa, você vão para Búzios. Búzios, foi lá, só praia. Nada demais não. Sabe aquele morto-vivo que nada empolga? Nada empolga. Aí se a pessoa disser assim, fulano de tal teve um livramento. Deus faz todo dia um livramento, né? Para todo mundo. Gente! Existe esse tipo de pessoa que parece que não vibra com nada. E chega até a dizer assim, não, amor, uma questão, aquela coisa de filme, não existe não, tá bom, a gente vai aceitando assim, vai levando, vai empurrando com a barriga. Eu digo, meu Deus. Sabe, irmão, não tem um poder de ação. O otimista, irmão, ele tem poder de ação. O otimista não se deixa abater. O otimista avança sobre as águas. Então, nesse 2019, irmão, dê o primeiro passo. O otimista dá o primeiro passo. O que você quer que aconteça? O que você deseja? Fale com ousadia com Deus. Senhor, eu vou dar o primeiro passo. Agora, Senhor, vai diante de mim, porque coragem eu tenho. Mas fé e sobrenatural, quem faz o sobrenatural é o Senhor. Amém? E tenha otimismo para dizer que você vai estar livre. Tenha coragem para dizer diante do Senhor, eu vou te servir, Senhor. Eu rompo, eu renuncio com os outros deuses, com as outras filosofias, e eu vou seguir a tua palavra, e tu irás me curar. Aleluia. O otimista dá o primeiro passo. Paulo, ele foi o apóstolo chamado para as nações. Você tem que saber o que Deus quer contigo. Qual o propósito de Deus em te levar a viver essa situação? Paulo ainda tentou ficar só em Jerusalém, mas tem momentos na nossa vida, irmão, que quando nós insistimos com uma coisa, Deus permite você ser expulso. Para você entender que Ele não te quer naquele lugar, e tu é expulso. Tu tem até uma tristeza, alguém até fala uma coisa que te magoa, mas é o Senhor permitindo para te tirar, te arrancar, porque Ele quer te expulsar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo. Ele ficou pregando em Jerusalém, e ele começou a ser perseguido pelos próprios judeus. Ele foi colocado dentro de um cesto e passado pelos muros da cidade para não ser morto. E ele ainda continuou insistindo. Pedro, o apóstolo, não entendeu a palavra do próprio apóstolo Paulo e teve um probleminha entre eles. E Deus permitiu isso para que Paulo entendesse que o campo de ação dele não era Jerusalém, eram as nações. E teve um dia que eles, quase que chorando, cheio do Espírito Santo, bateu os pés dele e disse, eu já não vos vou mais pregar a palavra. E aí ele se dirigiu para outras nações, para a Ásia, para a Europa, e o Evangelho foi difundido em outras nações através do apóstolo Paulo. Você está entendendo? Que às vezes Deus pega o otimista que está com tanto sonho, dá uma sacudida e diz, não, eu vou te tirar daí porque não é aí que eu te quero não. Assim, babá, eu vou ter que te expulsar, eu vou usar alguém para te ferir, permitir essa dor para te tirar daí. E ele tira, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o otimista, irmão, ele enfrenta desafio. Diga para o seu irmão, é ano de você enfrentar. É ano de você enfrentar. Vai vir. Vai vir. Mas seja
valente e otimista para vencer. E essa é a vitória que vence o mundo. O que vence, bispo? Esses obstáculos do mundo. Olhe bem dentro dos olhos do seu irmão e diz: a nossa fé. A nossa glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 João, e esta é a vitória, Talita, que vence o mundo. A nossa fé. A porta já está aberta para você, Talita, viu? Prequeste, mabraste, Cláudia, fácil, endemível, pai. E esta é a vitória que vence o mundo, Paulo. A vossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo otimista, ele tem uma fé viva. Ele sonha. Ele só, ainda que não aconteceu, mas ele chama a existência. Ele chama a existência. E Paulo aprendeu, por ser um homem de fé, a superar toda e qualquer dificuldade no nome daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas, bispo, eu não sou assim não. Não nasci desse jeito não, bispo. Essa coragem toda, não sou tão otimista assim não. Tem dia que eu estou pela misericórdia, só não ligo para a senhora nem para o apóstolo, mas ligo para Jesus. Vou lá em Jeremias 33:3, ele me socorre dentro do quarto. Mas eu não sou assim não. Mas como é que eu posso ter atitudes que provoquem eu ser otimista? Eu disse que para ser otimista quem não nasceu assim pode ter um otimismo de consciência, que vai precisar determinação, foco, aprendizagem, disciplina. E eu coloquei alguns itens aqui que com certeza eu e você praticando, a gente vai estar provocando diariamente o otimismo nas nossas vidas. Amém? Pare uma vez ao dia e pense em uma coisa positiva que te aconteceu. Algo assim que foi simplesmente maravilhoso, que marcou o nascimento de um filho, a tua lua de mel, uma viagem de surpresa, os tempos em que tu viajava mais e hoje você talvez esteja quietinho, uma vitória financeira, algo que você ficou saltitando de alegria naquele dia. Pense nisso. Pelo menos uma vez no dia, pense em algo que aconteceu de forma positiva com você no passado ou no próprio presente. Faça isso. Esforce para lembrar. Pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos uma vez ao dia, encontre um lugar, seja no seu apartamento, seja no seu trabalho, seja fora do trabalho, depois de você sair do trabalho, encontre um lugar que você gosta, talvez olhando para frente da praia, dentro do seu carro, sozinho, olhando para o mar. Encontre um lugar, fique a sós, em silêncio, meditando na palavra. Pelo menos uma vez faça isso. No dia ou na semana, procure exercitar isso. Observe se você está fazendo isso. Comece a praticar isso. Geralmente quando eu estou bem cansada, quando eu estou bem afadigada,
Porque nós mulheres, em especial para as mulheres, somos esposa, somos mãe, uma boa parte, somos administradora, a maioria trabalha fora, somos agente de libertação, como disse o presbítero Romildo, somos protetora, também somos protegidas, aquelas que têm o seu esposo. Mas a mulher, ela se divide em muitas tarefas. Os filhos pedem resposta, chamam mãe mais do que pai. E às vezes, quando eu estou bem cansada, eu vou para o meu quarto e coloco as minhas pernas no sentido vertical, assim, inclinada, em pé, de frente para a parede, deitada na cama, na cabeceira da cama, levanto minhas pernas, ponho um fone no ouvido, desligo completamente, ninguém me chame, ninguém converse comigo, e coloco umas músicas instrumental em hebraico, que eu gosto muito de músicas que falem de Israel. Gosto muito das poesias, das músicas do Sérgio Lopes e de outros cantores. E ali eu coloco e fecho os meus olhos. E eu vou numa dimensão espiritual, sem nada falar, só pensando na palavra. Ali eu começo a agradecer em salmos na minha mente. Mas eu não consigo decorar, bispa. Como é que é isso? Exercite a sua mente a decorar, a meditar na palavra. Que você, quando fechar os olhos, o Espírito do Senhor te trará a palavra à tua mente. E ali aquele cansaço vai saindo e as lágrimas vão descendo e vai ficando tudo como que um refrigério, aquele peso, aquele cansaço, até pensamentos que não vieram de Deus, o Senhor neutraliza, porque você está no espírito de contemplação do eterno. Tem horas que você tem que sair de ouvir tantas vozes para ouvir o eterno. Você tem que se calar para Deus falar. Amém? Uma coisa importantíssima para todos: observe seu corpo. Veja se você pode fazer por ele. Respeite o seu corpo. Respeite os seus limites. Só vá até onde o seu corpo conseguir ir. Procure fazer um pilates, não é pecado. Fazer um exercício, uma natação, uma hidroginástica. Separe um pouco do seu dinheiro depois que você dá as premissas para Deus, para pensar em você. Você pensa em presente para A, presente para B, presente para C, presente para o sobrinho, presente para todo mundo, e você. É o seu momento. E quando você for para uma academia, pera só, desliga o celular, fica só você com Jesus na sua academia. Quem quer agradar todo mundo acaba desagradando a Deus e até mesmo a si próprio. Respeite o seu corpo, procure liberar um tempo para você, porque você bem sabe que a educação física, o fazer exercício, libera endorfina, que é bom, que traz motivação, você precisa. Então procure se avaliar nisso, isso traz felicidade, isso traz otimismo, você sai mais vibrante. Então comece a se respeitar. Coloque-se diante de Deus e diante dos homens, diante do seu cônjuge, para ele respeitar o seu tempo. Ai, mulher, mas eu quero você toda hora aqui. Isso não, meu esposo, meu marido, meu querido, meu amor, esse tempo é meu. Não dá. Do mesmo jeito com os filhos. Filhos crescem,
ficam bem adultos, alguns são bem gratos, outros não são tão gratos como deviam. Vão cuidar da sua vida, arranjam os varões logo as namoradas, tchau mamãe. Casa com a família da namorada. Até logo, mãezinha. Se eu vier aqui, eu vou tomar seu café e comer uma comidinha com a senhora, trazer ainda minha esposa, meus filhos, que são seus netos, para a senhora também cuidar um pouquinho. Filho cresce e vai cuidar da vida deles. É o normal. E às vezes a pessoa se acaba pelo filho. Não vive mais nada para não contrariar os filhos. E os filhos às vezes contrariam tanto. E às vezes os filhos casam, queria a mamãe, não faz 6 meses que eu não vejo ela, sei não. Mas vamos lá ver se ela está bem. Por isso que o otimista, ele sonha e ele realiza. Ele é uma pessoa realizadora. Realiza aquilo que está dentro do seu coração, ainda há tempo. Gratidão, diga gratidão. Gratidão. Tem que fazer parte do teu cardápio. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Eu digo muito para meu esposo, você é uma bênção, mas eu sou o seu brilhante, o seu rubi, sou tudo, eu sou bênção dupla. Mas você também é bênção dupla de lá, bênção dupla de cá. Porque nós nos completamos. Nós estamos juntos. Nós sonhamos. Nós priorizamos o propósito de Deus em nossa vida, que é o reino de Deus. Então você deve ter gratidão por tudo que Deus tem te dado. Faça disso um cardápio. Não esquecendo nunca de agradecer. Amém? E Paulo conseguiu vencer. Porque ele começa dizendo: eu estou alegre no Senhor. Diga, esteja alegre. Porque a alegria do Senhor é a tua força. É dele que vem tudo. Amém? Então Paulo tinha essas atitudes. E eu proclamo você que está recebendo essas instruções, esta palavra, rema, a começar a praticar isso. Medite na palavra. Agradeça mais. Se respeite. Saiba os seus limites. Ame primeiro a você mesmo, para poder amar o próximo. Conheça a sua posição celestial. Porque tudo que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares aqui na terra será desligado nos céus. Procure um tempo para você. Se valorize. E você vai ver como isso lhe trará fonte de felicidade. Amém? Eu quero que você fique de pé com esta palavra. Paulo disse: eu posso.